Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Avanço Científico. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a obsessão pelo saber. Em segundo lugar, vamos falar sobre o cristianismo e a ciência. Em terceiro lugar, vamos falar sobre desafios científicos à ética cristã. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a obsessão pelo saber. Vamos realizar agora, ou dizer neste momento, qual é o conceito de sabedoria. Nós podemos conceituar a sabedoria como a aplicação prática do conhecimento, diante de uma circunstância compreendida de forma perfeita e real, onde a ação do conhecimento empreendido, de modo prudente e inteligente, manifesta a resolução das coisas de forma sábia. Mas quais são as principais fontes de sabedoria? A primeira fonte é a sabedoria divina, e nós podemos conceituar a sabedoria divina como um dom de Deus dado ao homem para a perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural e, sobretudo, no mundo espiritual, de forma que seja aplicado esta sabedoria corretamente, de forma que seja aplicada o conhecimento, visando então o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes espectros dimensionais. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 11, onde então nós podemos contemplar a existência deste dom de sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui estão os dons espirituais que o Senhor distribui, que o Senhor dá, entre eles a palavra de sabedoria. A sabedoria divina, que vem do Pai das luzes, lá do alto, nos provê dos recursos, das maneiras de agir para, de fato, viver efetivamente no centro da vontade de Deus. Tanto na dimensão natural, o mundo em que vivemos, como também na dimensão espiritual. Vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, capítulo de número 5, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Filho meu, atende a minha sabedoria. À minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição
e os teus lábios guardem o conhecimento. Portanto, aí a fonte de sabedoria divina, que é o próprio Deus. Vamos agora estudar algumas características básicas do saber divino. Tiago, o irmão de Jesus, apresenta 8 características inerentes para a sabedoria divina, nas quais nós podemos mencionar Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Portanto, aqui nós temos 8 características para a sabedoria divina. Em primeiro lugar, a pureza. A sabedoria do céu não traz em seu bojo qualquer indício de maldade ou coisas ruins. A sabedoria lá do alto está completamente isenta de qualquer estado ou intenção pecaminosa. Em segundo lugar, a sabedoria divina ela é pacificadora, ou seja, a aplicação da sabedoria divina promove sempre a paz, pois a sua essência é de paz. Em terceiro lugar, a sabedoria divina traz como característica ser moderadora. O resultado da ação da sabedoria divina é a busca do equilíbrio, ainda que haja extremos antagônicos de situações e comportamentos. A equidade é alcançada. Em quarto lugar, como característica da sabedoria divina, conforme Tiago, ela é tratável. Podemos dizer que neste aspecto, a sabedoria divina é carregada de amor, promovendo então a união de todos, promovendo o respeito. Em quinto lugar, como característica da sabedoria divina, ela é misericordiosa. Significa que na sua natureza possui o amor com todas as suas características manifestadas ao próximo como a si mesmo. Em sexto lugar, como característica da sabedoria divina, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria divina só produz coisas boas que edificam a vida de uma pessoa para uma harmoniosa convivência social e espiritual com os seus semelhantes e com o Senhor. Em sétimo lugar, a característica da sabedoria divina é que ela é imparcial. Não há favoritismos e nem acepção de pessoas no uso da sabedoria divina, independentemente de etnia, de religião, de posição social. Em oitavo lugar, a sabedoria divina não é hipócrita, ou seja, a ação da sabedoria divina não se manifesta por aparência, e nela não existe qualquer desqualificação de falsidade e espírito de engano. Portanto, aí estão as 8 características, recapitulando rapidamente as 8 características da sabedoria divina. Primeiro, ela é pura, pacificadora, moderadora, tratável, misericordiosa, cheia de bons frutos, imparcial, não é hipócrita. E é esta sabedoria, é este saber que nós devemos buscar no Senhor, o saber divino. E se nós temos essa sabedoria que Deus dá, nós vivemos segundo a vontade de Deus, ou seja, no centro da vontade do Senhor. Mas nós temos um outro tipo de sabedoria, que é a sabedoria humana, e nós podemos conceituá-la, a sabedoria humana, também como um dom de Deus, dado ao homem para a compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural, fruto de sua inteligência, aliada à capacidade de observação, descobertas, experimentos e vivências, se apoiando quase sempre na razão e subjetividade humana, e por isso é falível e por vezes fora da vontade
de Deus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 2, versículos 4 a 8, onde se fala exatamente desta sabedoria humana. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 8. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, ou oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que o caráter da sua pregação não é de sabedoria humana, mas de sabedoria divina, a qual a sabedoria divina está acima da sabedoria humana. Vamos então agora falar um pouco sobre a sabedoria de um homem. A conduta moral, ética, social e espiritual de um homem com relação aos seus pares determina se o seu caráter é formado pela sabedoria humana, maligna ou divina. A postura e os procedimentos adotados por um homem, na prática, em qualquer segmento social, prova a origem de sua sabedoria. Vamos fazer uma leitura ainda na carta de Tiago, capítulo de número 3, versículo 13, Tiago 3,13, que diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Portanto, o caráter da pessoa é demonstrado segundo o seu proceder, segundo as suas obras. O nosso mestre Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37, Mateus 12, 33 a 37, também fala sobre esta questão dos procedimentos, do proceder, do ser, de uma pessoa ser segundo o seu caráter. Diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Portanto, a conduta moral, ética, social e espiritual de um homem se revela segundo a sua postura de comportamento, os procedimentos que ele adota nas diversas situações em sua vida social e espiritual. A sabedoria humana, a priori, ela deve ser utilizada para o bem, porém a mesma não tem capacidade de preencher em toda a sua plenitude o coração do homem, pois guarda características de temporalidade. Ou seja, a sabedoria humana, ela é finita, ela é temporal. E em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11, diz que somente o Senhor
é que pode preencher o coração de um homem em toda a sua plenitude. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, diz a palavra que o Senhor pôs a eternidade no coração do homem. E, portanto, o coração do homem só pode ser preenchido do que é eterno. As coisas materiais, a sabedoria humana é finita, não é eterna. Portanto, não pode preencher o coração do homem. Só quem pode preencher o coração do homem é Deus, porque Deus é eterno e Deus pôs no coração do homem a eternidade. Algumas características básicas da sabedoria humana são, em primeiro lugar, a sabedoria humana ela é insuficiente. O conhecimento humano não guarda a devida suficiência para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. E por isso, toda e qualquer realização humana, por mais louvável que seja, não nos dá a garantia de felicidade, a garantia de segurança e de paz para um viver em plenitude de vida. É o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Portanto, aí caracteriza a sabedoria humana como ela sendo insuficiente. Nem sempre a vitória vem para aqueles que são os mais ligeiros. Nem sempre o pão vem para aquele que é mais sábio. E nem sempre a riqueza vem para aqueles que são mais inteligentes. Portanto, a sabedoria humana é insuficiente. Em segundo lugar, ela é finita. A sabedoria humana é finita. Porque planos e projetos humanos podem desaparecer imediatamente, como uma nuvem que passa ou uma folha que cai. O Senhor Jesus colocou no nosso coração o bater, em média, 80 vezes por minuto. Mas se ele determinar uma parada instantânea daquele coração de um homem, todos os projetos, todos os sonhos, todos os planos daquele homem serão exterminados. Portanto, a sabedoria humana é finita. Em terceiro lugar, a sabedoria humana ela é relativa. Ou seja, a sabedoria humana, segundo os seus próprios interesses, manipula as pessoas para realizarem o que elas não precisam fazer. Como, por exemplo, o consumismo materialista desenfreado, ou a introdução do uso e costumes dos valores depreciativos das relações familiares contra os valores absolutos do Senhor. Então a sabedoria humana ela é relativa quando ela fere os valores absolutos de Deus, dos quais nós temos aí os valores que depreciam as relações familiares, os usos e costumes, bem como o consumo materialista, onde você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, como parte de uma ação mercadológica bem feita, um marketing bem feito para induzindo a você comprar um determinado produto que você não precisa e com o dinheiro que você não tem. A outra sabedoria que nós colocamos aí entre aspas, porque não é sabedoria, é uma falsa sabedoria, é a sabedoria maligna. Esta falsa sabedoria, ela é induzida e engendrada nos porões do inferno. Também muitas vezes engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem,
dominado pelo pecado, que ao aplicar esta falsa sabedoria, visa matar, roubar e destruir vidas. Tiago, capítulo 3, versículos de número 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim: Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e todas espécies de coisas ruins. Portanto, Tiago, em sua carta, chama esta falsa sabedoria de terrena, de animalesca, de maligna, apontando então as seguintes características para este tipo de falsa sabedoria. Primeiro, a inveja. A inveja, ela brota no coração do homem quando ele julga ser incapaz de conseguir as realizações do outro. E assim maquina o mal para despojar o próximo de suas realizações e vitórias. Em segundo lugar, a falsa sabedoria maligna, ela é amargura. Chega a amargura, é um sentimento que vai se acumulando no coração do homem em relação a outrem, fruto de uma confrontação de qualquer ordem, despertando naquele que foi afrontado um sentimento maligno de vingança. Em terceiro lugar, a sabedoria maligna, ela tem como característica o sentimento faccioso. Este é um sentimento que continuamente busca causar divisões, intrigas, dissensões, separações e contendas, o que é abominável para o Senhor. Portanto, destas três formas de saber, nós temos então a sabedoria divina como a principal, e essa nós devemos buscar para termos uma vida plena, tanto no mundo natural e no mundo espiritual. A sabedoria divina, ela pode e deve ser utilizada nestas duas dimensões. Nós temos então a sabedoria humana, que também é um dom de Deus, mas que deve ser usada sempre para o bem, nunca para o mal. E temos então a falsa sabedoria maligna, que essa nós temos que rejeitar. Portanto, este é a nossa forma de buscar o saber. Em primeiro lugar, a sabedoria divina. Em segundo lugar, a sabedoria humana, sempre para o bem. Vamos agora comentar sobre o item 2 da lição, que fala sobre o cristianismo e a ciência. E vamos começar a conceituar o que é ciência e o que é cristianismo. Ciência é o ramo da sabedoria humana que, utilizando-se do método científico, busca sistematicamente conhecer os fenômenos, leis e princípios do mundo natural e do mundo espiritual também, com base nos parâmetros das experiências, observações de fatos, raciocínios lógicos e resultados analíticos comprovados. Quanto ao conceito de cristianismo, nós podemos dizer assim de forma bem básica que cristianismo é a representação de uma fé universal, em que o Logos, ou seja, o próprio Deus Criador, assumiu uma encarnação, ou seja, se fez homem com uma natureza divina e humana para cumprir uma missão de salvação de toda a humanidade. E isto ele fez ao morrer na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ressuscitar, reconciliando então o homem pecador com o próprio Deus. Como Criador de todo o universo e de tudo que nele há, Jesus estabeleceu leis e princípios naturais e espirituais que cabe à ciência desvendar, isto é, descobrir,
estando então a sabedoria da ciência infinitamente abaixo da sabedoria divina, pois a ciência não conseguiu descobrir todas as leis que regem o universo. E Eclesiastes, capítulo 11, versículos 3 a 5, Salomão, então, ele confirma esta condição de que a ciência, ela apenas descobre o que Deus fez. E, portanto, a sabedoria da ciência está abaixo da sabedoria divina. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 3 a 5, diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Portanto, o conhecimento da ciência, ela é limitada. Conhece apenas algumas leis, princípios que regem o universo, mas não conhece todos. Porque, como disse aqui Salomão, no versículo 5, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E isto prova, então, desta submissão da ciência à sabedoria divina. A ciência, ela respalda a teologia. E não é falsa a ideia de que a ciência é contra a teologia, é contra a religião, é contra o cristianismo. Não, a ciência, ela respalda a teologia. Considerando que a ciência estabelece as suas conclusões científicas, estudando em sua maioria das vezes os fatos estritamente físicos, e a teologia, ela ratifica as suas crenças considerando realidades espirituais, em sua maioria das vezes invisíveis e não táteis. Existe aí então uma certa incongruência da visão interpretativa dos fatos entre a ciência e a teologia, porque a ciência está no campo físico e a teologia no campo da fé, do invisível. No entanto, nós temos nos dias atuais uma inclinação da ciência que tem se arvorado a estudar fenômenos espirituais, ainda que de forma limitada, mas avançada, que ajudam a comprovar os fatos espirituais, especialmente que Deus existe. E isso nós podemos ler no livro de Daniel, no capítulo 12, onde aqui se faz uma profecia desta multiplicação do saber. Daniel, capítulo 12, versículos 3 a 4, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e o saber, a ciência, vai, então, se multiplicar. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre os desafios científicos à ética cristã. E, em primeiro lugar, nós vamos, então, agora definir o que é engenharia genética. Segundo Stella Maris Martins, em seu livro Manipulação Genética e Direito Penal, Buenos Aires, editorial Universidade, 1994, página 32,
ela registra que a engenharia genética compreende a totalidade das técnicas dirigidas a alterar ou modificar a carga hereditária de alguma espécie, seja com o fim de superar enfermidades de origem genética, que aí é conhecida como terapia genética, ou com o objetivo de produzir modificações ou transformações com fins experimentais. Isto é, de lograr, por exemplo, a concepção de um indivíduo com características até esse momento inexistentes na espécie humana e que fica conhecida como o campo da manipulação genética. Portanto, aí nós temos para a engenharia genética dois campos: a terapia genética, que vai mudar a carga hereditária de alguma espécie com o intuito de promover, por exemplo, a cura de enfermidades de origem genética, e temos então o campo da manipulação genética, que esse aí vai conferir mudanças na estrutura do DNA de um ser humano, ou de uma planta, ou de um animal, para introduzir características inexistentes na espécie, principalmente na espécie humana. Neste contexto, o homem, através da engenharia genética, ele sai da condição de explicar fatos e passa agora a modificar ou transformar a natureza, tentando então se consolidar na posição de criador. E quais são então, trabalhando nesses dois campos, os efeitos benéficos da engenharia genética quanto à terapia genética, que tem como intuito alterar ou modificar a carga hereditária, visando superar enfermidades, curar doenças. No campo da terapia genética, através da decodificação dos genes presentes na molécula, melhor dizendo, de DNA, ou seja, o genoma humano, será possível estabelecer melhor os diagnósticos de doença ou de doenças e elaborar novos prognósticos, trazendo para a humanidade, em tese, os seguintes benefícios. Em primeiro lugar, a terapia genética, ela, com a adoção da medicina preditiva, onde doenças ou predisposições a doenças de um indivíduo seriam eliminadas na origem de seu mapa genético. Então, primeiro seria isso. No seu mapa genético, na origem, a doença seria eliminada. O indivíduo não ficaria doente. Este é o primeiro benefício. O segundo é que isto poderia, então, promover a criação de políticas públicas para evitar doenças, se conhecendo essas doenças, e, ao mesmo tempo, promover melhores tratamentos. No momento em que se conhece no mapa genético as doenças, as predisposições para doenças, o governo, o Estado poderia promover políticas públicas para evitar estas doenças ou então promover melhores tratamentos. Em terceiro lugar, poderá haver a fabricação de remédios personalizados para um determinado indivíduo, sendo em seus efeitos mais eficazes e livres de efeitos colaterais indesejáveis. Então, conhecendo o mapa genético de um indivíduo, a sua predisposição para um determinado tipo de doença, para aquele indivíduo nós poderíamos ter remédios personalizados, mais eficazes e sem efeitos colaterais. E como um quarto benefício, a realização de exames de paternidade e maternidade, hoje já plenamente utilizado pela sociedade para esclarecer as relações genéticas de pais e filhos. Então, a terapia genética ela teria exatamente esses benefícios, essa direção, carregada então de uma ética, né? Mas existe um outro lado, que são os efeitos ameaçadores do uso da engenharia genética quanto à
manipulação genética, ou seja, no campo da manipulação genética. No campo da manipulação genética, através da modificação dos genes presentes na molécula de DNA, em tese, esta manipulação do genoma humano garantiria novas características inexistentes neste ser humano e, presumidamente, seriam mais vigorosas e, por que não dizer, poderosas, trazendo para a humanidade as seguintes ameaças. Em primeiro lugar, a aplicação do reducionismo genético. Isto quer dizer, as pessoas perderiam a sua autonomia, a sua responsabilidade e o seu livre arbítrio, sendo então o seu caráter e o seu comportamento explicados pela influência dos seus genes e mapa genético, anulando então a certeza de que somente o Senhor Jesus é quem pode modificar a alma de um homem. E isso nós podemos ler no Salmo de número 19, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Portanto, aqui os comportamentos de um indivíduo não poderiam ser tratados segundo o seu mapa genético, porque só quem transforma, só quem restaura, só quem modifica a alma, o caráter, o comportamento de um homem é Jesus. A ciência não é capaz de realizar essa transformação, essa modificação. Em segundo lugar, uma das ameaças da manipulação genética, inserindo características ainda não existentes na espécie humana, promoveria a adoção da identidade pessoal dos seres humanos segundo o seu mapa genético, gravado em cartões eletrônicos, ferindo então o sigilo médico de uma pessoa, propiciando então a que esta pessoa seja discriminada no trabalho, na escola, ou seja, na sua vida social. Todos os seres humanos teriam o seu mapa genético gravado em cartões, em chips, que poderiam ser então quebrado esse sigilo e conhecido absolutamente tudo daquele indivíduo, e ele poderia ser, por exemplo, avaliado para uma oferta de emprego segundo o seu mapa genético. Então haveria aí sim uma discriminação, acepção de pessoas, e na carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 11, há uma clara alusão de que não devemos fazer acepção de pessoas. Diz assim a palavra, Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em terceiro lugar, esta manipulação genética, ou seja, a realização de modificações genéticas em plantas, animais e seres humanos, coloca o homem na posição de criador no lugar de Deus, infringindo a posição do homem de ser apenas um ser criado. É o que diz no Salmo de número 33, versículos 1 a 9. Salmo 33, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas.
Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Portanto, o homem não pode tomar ou querer estar no lugar de Deus como criador. O homem é um ser criado e não criador. Em quarto lugar, esta manipulação genética poderá adotar a mortandade de seres humanos com defeitos genéticos na fase embrionária ou fetal, colocando então o homem como aquele que dá ou tira a vida, sendo esta prerrogativa apenas do Senhor. Isto quer dizer que uma vez que se decifra, decodifica o mapa genético, sabendo que aquele embrião ou aquele feto poderá estar, vamos dizer assim, comprometido com relação a doenças ou com a sua própria vida futura, ele ali ser então abortado ou morto. E isso traz então, neste caso, a prerrogativa de que o homem pode definir quando uma vida pode vir ao mundo ou quando uma vida pode ser exterminada. A prerrogativa de dar a vida ou tirar a vida é somente do Senhor. E é o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz subir. Vamos falar agora um pouco sobre a bioética na engenharia genética. A bioética é o estudo dos problemas e implicações morais despertadas pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. E como tal, a engenharia genética em todos os seus segmentos, especialmente no campo da manipulação genética, deve observar e ser fiel à perpetuação humana e do universo, segundo a ordem e vontade estabelecida pelo único e verdadeiro Deus. O homem não tem o direito de modificar o equilíbrio da natureza, ou mesmo o equilíbrio do homem em si e de toda a criação, manipulando genes, cujos resultados não se sabe quais são as suas consequências. Pois só existe um Criador, legislador e juiz de tudo e de todos, que é o Senhor Jesus. É o que diz a carta de Tiago, em seu capítulo de número 4, versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, 10 ao 12. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Concluindo a nossa aula de hoje, a ciência jamais poderá suplantar em palavra a voz do Criador de todas as coisas. Pois a ciência ética, ela colabora com as descobertas das magníficas coisas que Deus fez. E com o avanço do bem-estar social e espiritual
da humanidade, considerando sempre que a última palavra é do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.